Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. 10 de setembro de 2020, eu sou Lilian Busato. E eu sou Fábio de Lima. Juntos vamos até o 12h45, com muitas informações. Hoje, 10 de setembro, é uma data muito importante, que é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. E começa agora um jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Muitas entrevistas e informações, tudo que acontece aqui no Parlamento Paulista. E mais, levamos diariamente até você entrevistas com parlamentares, especialistas de vários setores, os debates no plenário, os assuntos das comissões. Todas as informações importantes para que você fique sabendo o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo. Jornal da Rede Alesp. Vamos dar uma conferida na programação aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo desta quinta-feira. Daqui a pouco, às 10 horas, reunião da CPI, Violência Sexual contra Estudantes de Ensino Superior, com a finalidade de proceder à oitiva da reitora da USP, professora doutora Varran Agopian, e da professora doutora Arminda do Nascimento Arruda, coordenadora do escritório USP Mulheres, e do professor doutor José Antônio Vizintim, superintendente de segurança da USP, Universidade de São Paulo. Também, às 10 horas, reunião da CPI Fake News. Eleições 2018 com a finalidade de apreciar a pauta com um item e realizar a oitiva do excelentíssimo presidente nacional do PTB, o ex-deputado federal, o senhor Roberto Jefferson. Bom dia, Fábio, tudo bem? Bom dia, Lília, tudo ótimo com você? Tudo bem, vamos começar aí com o nosso giro, né? Giro com nossos repórteres, com muitas informações. E quem fala agora com a gente é o nosso amigo e colega, o repórter jornalista Luciano Teixeira. Ei, Lília. Ei, Fábio, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, Luciano, tudo bom contigo? Tudo bem, tudo bem. Tudo tranquilo, agora sem barba aqui, né? Tirei um pouquinho para dar uma marejada aqui. Novo visual. No rosto. Novo visual. Novo visual e com certeza com bastantes novas informações para a gente. Luciano, o que você traz para a gente hoje sobre o que acontece aqui no Parlamento ou outras informações também? Lilian, deputados da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários receberam ontem, na manhã da quarta-feira, o general João Camilo Pires de Campos para a prestação de contas da sua gestão frente à Secretaria de Segurança Pública. O encontro foi realizado no auditório Paulo Kobayashi, foi presidido pelo deputado delegado Olim, do Progressistas. Durante a reunião, os participantes abordaram as ações adotadas pela pasta, como a ampliação do atendimento ao cidadão, a melhora na qualidade dos serviços prestados, a valorização dos servidores e a redução da criminalidade. Atualmente, os mais de 111 mil agentes de segurança da Secretaria são responsáveis por atender aí cerca de 90 mil ligações de emergência, produzir 58 mil laudos e realizar 15 mil resgates, em média, todos os meses, né? Abre aspas. Venho à Assembleia com satisfação porque, além de ser meu papel, também sou, juntamente com meus auxiliares, operário da Segurança Pública. Estamos aqui para cooperar e servir aos paulistas, disse aí o João Camilo, né? Fecha aspas, ao explicar que os índices de criminalidade apresentados por São Paulo são um dos menores do país e tem caído nos últimos anos. Para o deputado Major Meca, os melhores indicadores apresentados pelo Estado na área da segurança pública são o resultado aí do trabalho desenvolvido pela Secretaria e pelos agentes policiais. Abre aspas. Esses números dependem do sacrifício dos seres humanos que estão dentro de uma farda que chega a pesar 11 quilos em turno de trabalho de até 15 horas. No encontro, o secretário apresentou também as medidas adotadas durante a pandemia de Covid-19 em São Paulo, com a adequação das escalas de trabalho, visando aí preservar os policiais e a testagem em massa dos agentes, né? Durante a sua fala, o deputado Sargento Nelly, do Avante, defendeu a possibilidade dos parlamentares destinarem recursos para quartéis e batalhões, da mesma forma que enviam as emendas aí para hospitais, por exemplo. Em resposta, o general João Camilo considerou a proposta positiva, né? Participaram aí do encontro a deputada Adriana Borgo, Carlão Pinhatari, Itamar Borges, deputado Maurici e também
deputado Tenente Nascimento. Falando um pouco aí sobre a luta para manter a FURP e o Oncocentro, né? O deputado Thiago Auric, do PL, protocolou 2 emendas ao projeto de lei 529/2020, né, que faz várias alterações, está sendo discutido aí na casa. Ele pede a manutenção da Fundação para o Remédio Popular, a FURP, e a Fundação Oncocentro de São Paulo, que é a FOSP. O texto original, de autoria do governo do Estado, prevê a extinção das 2 fundações com uma das medidas anunciadas para contenção de gastos, né? Abre aspas do deputado. Entendo perfeitamente e concordo com a ideia de fazermos um Estado mais enxuto, que custe menos ao povo e entregue mais eficiência. Acho que podemos fazer isso sem alterar estruturas que podem contribuir diretamente com a vida do cidadão de São Paulo. É isso que estou propondo. A FURP é a maior fábrica pública de medicamentos da América Latina e cumpre papel estratégico ao regular indiretamente os preços praticados pela indústria farmacêutica, além de produzir remédios. O setor privado não tem interesse em fazer devido à baixa margem de lucro. Fecha aspas, explica o deputado. Sobre o Oncocentro, o parlamentar enalteceu a importância da instituição na pesquisa de novos métodos de prevenção, diagnósticos, tratamento de câncer, né? E aí ele falou, como autor da lei que criou a campanha do Fevereiro Laranja, mês de alusão ao combate da leucemia, sei da relevância do Oncocentro para a saúde dos paulistanos, precisamos encontrar de alguma maneira a continuidade desse serviço, fecha aspas, concluiu Thiago Auric. Tenho mais tempo para falar mais notícias? Pode falar, Luciano, fica à vontade, por favor. Bem, parceria prevê aí, Lilian e Fábio, a construção de moradias no modelo preço social, né? Como é que funciona isso, né? O deputado Edmir Chedid, do Democratas, considerou aí positiva a parceria firmada entre a Secretaria de Estado da Habitação e empresas da iniciativa privada, que vai permitir a construção de 1.676 moradias populares em 6 municípios aqui do interior de São Paulo pelo programa Nossa Casa. Além disso, o parlamentar solicitou ao governo estadual a expansão do programa aos demais municípios do interior e também do litoral. Os municípios contemplados farão a oferta de terrenos e, por meio de licitação pública, será definida a empresa privada responsável por desenvolver o empreendimento mobiliário. O deputado disse o seguinte, nessa parceria, as vencedoras da disputa construirão as unidades habitacionais e destinarão parte delas em preço social, ou seja, com valor bem reduzido em relação ao preço normal, fecha aspas, completou o deputado. Ele também disse, a expectativa do governo estadual é de que mais da metade das unidades habitacionais conveniadas atenda a demanda pública, que poderá adquirir as unidades a preço social. Essa demanda pública será formada por famílias com renda de até 3 salários mínimos, disse aí o parlamentar. E aí, como critério para a obtenção dos imóveis, os interessados, isso é importante, né? Você que está em casa, quer né, ter um desses imóveis, os interessados deverão morar ou trabalhar no município em que se localiza o empreendimento, com cotas específicas para residentes em áreas de risco e famílias que recebam o auxílio aluguel municipal. A gente sabe que a questão da moradia é uma questão urgente no nosso país, né? Muita gente sem condições aí de moradia, e a construção de unidades habitacionais é super importante, né? Falando aí sobre o projeto de lei 529, né, deputados comentam em reforma tributária, que é proposta pelo governo estadual. O projeto de lei 529 de 2020 voltou a ser assunto entre os deputados na tarde desta quarta-feira, durante a sessão ordinária, né? Apesar de ser favorável a diversos artigos do projeto, o deputado Ricardo Melão, do Novo, apresentou algumas críticas, né? Ele falou assim, olha, embalado em formato de reforma administrativa, propõe o enxugamento da máquina, prometendo que teremos um Estado mais focado naquilo que é essencial, né? De acordo com o Melão, a mudança da base de cálculo do ICMS é um ponto a ser alterado no projeto. E aí ele fala, se aprovarmos esse texto, estaremos dando um cheque em branco para o governo de São Paulo, né? E aí fecha aspas. Ainda sobre o PL 529/2020, o deputado Castelo Branco afirmou ser, abre aspas, uma afronta à população de São Paulo. Castelo Branco ressaltou que o prazo regimental para a Alesp discutir o projeto está se esgotando, e aí ele falou, a partir de 15 de setembro poderá ser pautado a qualquer momento. Tenho muito temor desse projeto de lei.
fecha aspas, declarou o deputado. E aí teve várias declarações de deputados, né? E aí, nessa terça-feira, na última terça-feira, o Superior Tribunal de Justiça determinou que mais de 1.000 presos condenados por tráfico de drogas no estado de São Paulo cumprissem as sentenças em regime aberto. A medida foi criticada, além do projeto 529, teve essa questão. A medida foi criticada pelos deputados Coronel Telhada, do Progressistas, e Gil Diniz, do PSL. Presidiram a sessão de ontem os deputados Coronel Telhada e Frederico Ávila, do PSL. Lilian, Fábio, são essas as notícias de hoje, né, que eu tenho aqui para vocês. E estamos aí à disposição de vocês, caso vocês precisem mais entrar ao vivo aqui no Jornal da Rede Alesp. Perfeito, Luciano. Muito obrigado com todas as informações que você trouxe aqui para os nossos espectadores. Bom dia. Obrigado. Bom dia, Luciano. Com certeza, né? Hoje nós temos 2 CPIs andando aqui. Vamos ter mais informações e notícias para você, telespectador. Vamos a informações dos nossos parlamentares. O deputado Tiago Auríquio, do PL, protocolou 2 emendas ao projeto de lei 529 de 2020 do Governo do Estado de São Paulo, que extingue a Fundação para o Remédio Popular e a Fundação Oncocentro. Nessas emendas, o parlamentar pede a manutenção das 2 fundações. A FURP é a maior fábrica pública de medicamentos da América Latina e produz remédios que o setor privado não tem interesse de fazer, devido à baixa margem de lucro. É por isso que o deputado destaca a importância do funcionamento da fábrica. O parlamentar, que é autor da lei que criou a campanha Fevereiro Laranja no combate à leucemia, enalteceu a importância da instituição na pesquisa de novos métodos de prevenção, diagnósticos e tratamento do câncer. E, por isso, esse serviço não pode ser descontinuado. Bem, o Jornal da Rede Alesp vai com mais uma entrevista. E agora vamos falar com Celeste dos Santos, que ela é procuradora do Estado. E ela conversa com a gente sobre o crescimento do feminicídio aqui no Estado de São Paulo. Bom dia, doutora Celeste. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Doutora, a Secretaria de Segurança Pública divulgou o dado que aponta aumento de 160% dos casos de feminicídio em julho de 2020, comparado com julho de 2019. Têm sido realizadas inúmeras campanhas para conter a violência doméstica. A senhora avalia que essas campanhas não estão surtindo efeito, doutora? Bom, primeiro eu queria corrigir a minha qualificação, né? Eu sou promotora de justiça, gestora do projeto de acolhimento de vítimas do Ministério Público do Estado de São Paulo. Perfeito. Essas campanhas, elas possuem um caráter preventivo, é muito mais para que a sociedade ela se aproprie dessa pauta e que se passe a ter um elo de solidariedade entre as pessoas do que ela ter um efeito imediato em si. Vocês vejam que aumentou o feminicídio em relação ao mesmo trimestre de 2019, mas também em 2019 também tinha aumentado em relação ao trimestre do mês anterior. Isso se dá por várias causas. A primeira é que antes nós não tínhamos o tipo penal do feminicídio. Isso já foi uma política criminal para tornar evidente quem eram as verdadeiras vítimas nesses casos e pelo motivo certo. Então, foi praticado em razão de circunstâncias de gênero, em razão do sexo. O feminicídio é, em síntese, um crime de ódio praticado contra a mulher. Bom, as campanhas, elas existem, elas são educativas, mas precisamos ter medidas preventivas mais efetivas. A Constituição Federal estabelece que a segurança pública ela é dever do Estado e também da sociedade. Com base nisso, nós temos desenvolvidos políticas criminais preventivas juntamente com entidades da sociedade civil, pelo projeto Ija Mente Saudável. Então, nós estamos realizando acolhimento emocional, por exemplo, porque a violência doméstica e o feminicídio ele não acontece em um único ato. Há uma progressão de atos.
começa com algo sutil, uma ofensa à dignidade da pessoa, então um tratamento desrespeitoso, posteriormente evolui muitas vezes por uma agressão física, existe um sequestro emocional, uma manipulação mental daquela vítima, até que a escalada da violência atinge seu ápice, em que aquela pessoa ela é vítima de um crime de feminicídio. A polícia ela tem pesquisas também que dizem que das mulheres que já fizeram denúncias, porque existe uma grande subnotificação de crimes, 23% elas eram agredidas pelo seu cônjuge, 21% vizinhos, 15% pelos seus ex-cônjuges, 7% pais, mães, 6% por amigos, 4,9% por irmãos e 3% por colegas de trabalho. Também é importante salientar do local em que elas eram agredidas. 42% das mulheres são agredidas em casa. Isso torna a casa o local mais inseguro para a mulher. 29% na rua, 8% pela internet, só 2% em balada, 1,4% em escola, faculdade e 9% em outro lugar. Então, a gente precisa ter uma visão ampla do fenômeno. Ele não começou com aquele ato contra a vida, ele foi numa escalada e nós temos uma cultura de desrespeito à mulher. Isso porque nós estamos pleiteando igualdade plena entre os homens e mulheres. Isso está no projeto de lei 130 de 2016, de autoria da deputada Beth Sarrão, da Analice Fernandes. Nós só vamos ter um combate efetivo à violência na nossa sociedade quando desaparecerem essas diferenças. Então, se no passado nós tínhamos uma segregação horizontal relacionada à igualdade de tratamento, a nossa sociedade evoluiu e essa igualdade de tratamento, via de regra, ela é observada. O mesmo não é observado em relação à igualdade de oportunidades e medidas de participação equilibrada. Por exemplo, a violência política tem sido pautada pelas nossas deputadas estaduais e federais. A proximidade com as eleições demonstra, deixa esse fenômeno bem evidente. E eu faço um apelo para que os deputados homens coloquem em plenário, em votação, um deputado de autoria de todas as deputadas dessa Casa Legislativa, que é o projeto 130/2016, que visa trazer estratégias preventivas do combate à violência, que não adianta nós queremos resolver todos os problemas da sociedade apenas com punição. Nós precisamos ter medidas profiláticas, medidas preventivas, medidas de igualdade. Bom dia, doutora. Quem está falando aqui é Lilian, né? Bom dia. Obrigada por ter aceito o convite de estar participando aqui com a gente. Pergunta para a senhora seria: a senhora acha que a cifra negra hoje, as não notificações do feminicídio em delegacia, em registros que dá notoriedade, é maior do que as notificações? Vocês possuem alguma logística e estatística sobre a cifra negra do feminicídio? Bom, as cifras ocultas. As cifras ocultas em relação ao feminicídio, elas, em regra, não existem, né? Porque o feminicídio é um crime que deixa vestígio. O crime que deixa vestígio é aquele que há um corpo, né? As cifras ocultas que eu me referi é a escalada, todas as violências anteriores para que se chegasse no ápice, já que 42% das violências praticadas contra as mulheres são em casa, que é ceifar a própria vítima da mulher. Veja, o feminicídio não é um crime exclusivo de praticado apenas em contexto doméstico familiar. Ele não tem previsão na Lei Maria da Penha, ele tem previsão no Código Penal. Então, ele é um crime de ódio contra mulheres. Uma vez praticado um crime contra uma vítima mulher, um homicídio contra uma vítima mulher, esse é o crime deixa vestígio. Se foi consumado, acho que não tem essa questão de subnotificação. Agora, o que pode ter, e eu peguei um caso justamente essa semana, que é uma classificação incorreta pela autoridade policial.
teve um companheiro que jogou fogo numa vítima que eu atendi essa semana. Ela ficou 4 meses inconsciente, então ela não pôde fazer a denúncia, e o hospital lavou um termo circunstanciado por lesão corporal culposa. Essa mulher poderia ter morrido. Então, muitas vezes, precisa ter um controle mais efetivo, então, do Ministério Público sobre a atividade policial. E esse é um dos objetivos do projeto AVARC, tornar efetivo a previsão constitucional do controle externo da atividade policial pelo Ministério Público. Doutora, particularizando aqui no mês de julho, das 13 vítimas de feminicídio, apenas uma tinha medida protetiva. Aumentar as medidas, isso ocorre devido a quê, doutora, na sua opinião? Bom, durante a pandemia, eu acredito que tenha diminuído um pouco essa questão das medidas protetivas, porque o boletim de ocorrência online, ele tem uma falha. Ele não tem um espaço próprio para que você coloque pedido de medida protetiva. Nós se ampliamos a possibilidade de concessão da medida protetiva, agora o próprio delegado ele pode conceder, só que precisa ter um aprimoramento, então, nesse registro de dados. Eles falam, não, mas ela pode colocar no corpo que tem interesse em medida protetiva. Assim, a vítima, ela tem muita carência de informação. Com base nisso, até que foi proposto pelo deputado Rui Falcão o Estatuto da Vítima, em julho desse ano, para que seja garantido os direitos da vítima à informação, à comunicação, à participação, direito à saúde, assistência social. Muitos desses direitos já estão no artigo 201 do Código de Processo Penal, mas na prática não há uma aplicação efetiva. Então, essa maior integração da vítima na resolução do seu problema, eu acredito que seja uma das principais formas que se possa apurar adequadamente um crime de menor gravidade ocorrido, para se evitar que se chegue no ápice da violência, que é ceifar a morte de alguém, tirar a vida de alguém. Doutora, a senhora atua, como gestora do projeto de acolhimento a vítimas de violência. A senhora poderia estar falando mais sobre esse projeto, como que a vítima te procura, como a vítima procura, como ela pode ter acesso a esse projeto de violência, contra a violência e o feminicídio? O projeto de acolhimento de vítimas, inclusive, tramita também nessa Casa Legislativa pelo projeto de lei 81 de 2020, que visa tornar em todo o estado de São Paulo uma atuação padronizada, unificada em relação ao acolhimento de vítimas. Hoje participam promotores de justiça criminais da Barra Funda, promotores de comarcas do interior, mas não está sendo aplicado em todo o estado. Mas como a pessoa procura? Eu recebo de todo o estado as denúncias. Então, você entra na página do Projeto AVARC, www.avarc.com.br. Já tem lá um botão, faça sua denúncia. E aí é algo muito mais simplificado, que não exige da vítima conhecimentos específicos, como um boletim de ocorrência que ela tem que preencher muitos campos. Ela simplesmente coloca qual é o nome dela, RG, CPF, endereço, resumidamente o que aconteceu, e está enviado. Essa é a parte que está em destaque na página. Mas nós também fazemos outros tipos de acolhimento. Se a pessoa quer denunciar o crime, então ela coloca, faça sua denúncia, é atendida por um promotor de justiça. Se for um crime que envolva questões relacionadas à dignidade pessoal, dignidade da pessoa humana, por exemplo, dignidade sexual, o atendimento é feito junto com psicólogos. E qual a finalidade? Que haja um depoimento sem dano. A vítima é ouvida em um ambiente acolhedor, em que você não vai ficar questionando a vítima, culpabilizando ela por ter sido vítima de um crime. A vítima em si, toda pessoa que é vítima de um crime, independente se é ou não em contexto de violência doméstica, é inerente que ela se culpe, que ela tenha vergonha. Para ela superar esse obstáculo e procurar a instância formal de controle, que é a polícia, o Ministério Público,
ela teve que vencer uma barreira. É muito comum que as pessoas me procurem 2, 3, 10 anos depois do crime foi praticado. Então, é preciso que se respeite o tempo da vítima, porque muitas vezes ela não está pronta, ela não está preparada. Por isso que foram dadas outras ferramentas. Primeiro, se a vítima não se sente seguro para já fazer uma denúncia formal, ela passa por um processo de acolhimento emocional. Nesse acolhimento emocional, nós fazemos essa questão no fortalecimento da vítima, damos para ela a opção da denúncia. Existe um acolhimento também que é espiritual, então nós estamos fazendo parcerias com diversas igrejas. Por quê? Porque, como vocês viram, a subnotificação de crimes é muito grande e a procura tem sido muito grande nessas igrejas. Então, nós estamos fazendo uma conscientização. O que falar para essa mulher? Simplesmente dizer, não procure, perdoe. Isso a pessoa não pode falar. Em geral, as pessoas, os religiosos têm sido receptivos em relação a isso. Estamos fazendo treinamento dos professores da rede pública para poder identificar sinais, por exemplo, porque violência doméstica tem também nas nossas meninas, né? Ou os meninos que presenciam violência doméstica. Então, para identificar sinais de alteração comportamental, porque nós temos que nos valer dessas instâncias informais de controle para que possamos combater de forma efetiva a violência. Não procura a polícia, não procura o Ministério Público. Então, estamos fazendo as campanhas que é estímulo que a pessoa procure alguém, que ela compartilhe a sua dor com alguém. Só que esse alguém, a sociedade, tem que estar preparada para isso. Nós estamos numa evolução civilizatória. Se a sua amiga te conta algo que aconteceu, você não pode julgá-la por isso. Você precisa acolhê-la. Ela procurou você é uma rede de apoio daquela amiga, a escola é uma rede de apoio, as igrejas são uma rede de apoio. Então, nós buscamos tornar efetiva essa articulação da seara criminal com a previsão constitucional de que o Ministério Público é o representante da sociedade. Sendo representante da sociedade, precisa criar essa capilarização para que atinja todas as partes da sociedade, sem exceção. Está sempre capacitando, sempre à disposição, orientando, fornecendo os canais de denúncia, que são muitos, mas também fornecendo técnicas de desvitimização. Por quê? O fenômeno criminoso, a violência, ela não vai ser combatida só com políticas criminais preventivas ou a reincidência, preventivas à prática de crimes, tudo com foco no agressor. Nós precisamos ter um foco muito grande na vítima. Esses dois eixos têm que ser trabalhados de forma simultânea. Se você trabalha só o eixo do agressor, como você tem feito nos últimos 2 séculos, não adianta. Porque a pessoa que foi vítima, primeiro ela sofre uma desconexão consigo mesma, segundo momento, uma desconexão com as suas redes, rede de apoio, rede familiar, rede social, educacional, religiosa, e por fim ela tem uma desconexão com a própria sociedade. Essa pessoa está pronta para ela ser um futuro agressor. Então, todo mundo é, de uma certa forma, agressor e vítima. Então, nós precisamos combater a violência na sociedade como um todo, promovendo essa questão da desvitimização. Esse fenômeno é muito importante de ser praticado. Nós temos também foi proposto pela deputada Margarete o Plano Nacional dos próximos 10 anos de políticas para mulheres, em que também se trata desse eixo. Então, não adianta querer falar de combater a violência contra a mulher sem que sejam implementadas medidas de igualdade. Ações afirmativas que garantam participação equilibrada de homens e mulheres. Então, você vai numa posse de um procurador-geral de justiça, de qualquer evento público, uma mesa composta apenas por homens, isso no grau civilizatório da nossa sociedade é inaceitável. Não existem mulheres capacitadas. Eu já fui a eventos que tinham diversas deputadas, presidentes de tribunais na plateia, e uma mesa composta apenas por homens. Isso, assim, para retratar
de forma, abre concurso público, você coloca fotos de homens prestando concurso. Tudo isso também mostra que está sendo reproduzidos estereótipos. Então, todas essas pequenas violências, seja violência política, violência profissional, laboral, elas têm que ter essas medidas preventivas. Então, nós precisamos... Bom, então a violência contra a mulher, ela atingiu patamares de saúde pública? É o principal problema de saúde pública do Brasil? Como vai ser essa articulação, então, da saúde pública com a segurança pública e, sobretudo, com a sociedade? Porque esse componente está sendo esquecido na equação. E já está previsto na Constituição que esse componente é indispensável para a garantia da segurança dos cidadãos. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, sim. E, doutora Celeste, houve um momento que a senhora comentou a respeito da orientação junto à rede de ensino, né? E eu achei isso bastante interessante, até porque aqui na Lesp tramita o projeto de lei 519 de 2020, de autoria do deputado Márcio Nakashima, que institui campanha de conscientização e prevenção à violência doméstica na rede estadual de ensino. Campanhas dessa natureza, doutora, podem ser o caminho para erradicar a violência doméstica, uma vez que os estudantes eles podem servir de multiplicadores para essa conscientização do combate à violência contra a mulher? Para erradicar, não, mas para ser mais um componente na luta contra a violência contra a mulher, mais uma medida preventiva, como a campanha que tem sido realizada para o CNJ, sim. A MATRA, que é a Associação dos Magistrados do Trabalho, tem feito esse trabalho já nas redes públicas de ensino. Eu sou até uma das capacitadoras e tem capacitado os professores e os alunos. Então, tem um material específico voltado para os professores e outro específico voltado para as crianças e para os adolescentes. E você capacitando os professores para poder, mais do que ficar apenas passando informações, mas verificar o aluno como um todo, como ele está, quais são as reações, porque você veja, o menino ele pode não ser vítima de violência doméstica, mas a sua mãe estar sendo vítima. Então, você está desconstruindo um paradigma que ele está tendo no âmbito da sua família, que é o pai, por exemplo, sendo sempre desrespeitoso com a sua mãe, depois partindo para a violência física, o que pode chegar a um feminicídio. Então, é extremamente eficiente que esse menino, desde já, ele já não está sendo construído, quer dizer, nós conseguimos desvitimizá-lo, porque a vítima não é só a vítima direta do crime. Nós temos as vítimas indiretas também. Então, no caso da violência doméstica, as crianças que presenciam, tudo isso vai interferir se no futuro eles serão adultos sadios e se aceitarão ou não uma violência doméstica. Isso é uma política criminal a longo prazo, não é imediata. Então, são as crianças de hoje que serão os adultos de amanhã. Ele está aprendendo em casa o pai agredindo. Então, está sendo construída uma masculinidade tóxica. Na escola, tem essas campanhas preventivas da autoria do deputado que eu achei extremamente válido. E ele passa a ter opções. Ele fala assim, não, em casa está acontecendo isso, na escola estão ensinando que isso não é correto. Ele pode, inclusive, comentar com os professores, então, ser descoberto crimes em razão até dessas crianças que notificam, por exemplo, comentam com os professores e tal, e os professores falam, não, essa mulher é vítima de violência doméstica. Nós interrompemos um ciclo da violência e impedimos, por exemplo, que tenha uma vítima fatal no futuro. Ou que esse menino possa ele ser no futuro um agressor e ele faça uma vítima fatal no futuro. Perfeito. Doutora Celeste dos Santos, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp e por todos os seus esclarecimentos. De nada. Obrigada, doutora Celeste. Tenha um bom dia. O Jornal da Rede Alesp acabou de falar e conversar um pouquinho com a doutora Celeste dos Santos, que é procuradora do Estado. E ela nos falou um pouco sobre o crescimento do feminicídio aqui em São Paulo.
Vamos a mais informações aqui dos nossos deputados. O deputado Edmir Chedi, do Democratas, elogiou a parceria feita entre a Secretaria do Estado da Habitação e empresas da iniciativa privada para a construção de 1.676 moradias populares pelo programa Nossa Casa, em 6 municípios. O parlamentar solicitou ao governo a expansão para outros municípios do litoral e interior. A expectativa é que mais da metade das unidades habitacionais atenda à demanda pública, que poderá adquirir a casa a preço social, já que as famílias devem ter renda de, no máximo, 3 salários mínimos. Os municípios contemplados pelo programa de moradia vão fazer a oferta dos terrenos e por meio de licitação pública, e também será definida a empresa privada responsável pela construção. O deputado disse que os interessados deverão morar ou trabalhar no município do empreendimento, com cotas específicas para residentes em áreas de risco e famílias que recebam auxílio aluguel municipal. Bem, Fábio, vamos falar um pouquinho, a gente devia ter parado aquela hora e falar um pouco sobre o feminicídio, né? Eu acho que a doutora procuradora, ela esclareceu bastante. Uma coisa que me chamou bastante atenção foi que a prevenção, né? A prevenção hoje do machismo já começa dentro de casa, né? Verdade. As crianças, como a gente mesmo fala, né? A melhor educação que se dá para um filho é o exemplo. E essas crianças, elas, desde o começo, elas já têm que estar sendo preparadas ou para um lado bom, e também quando vê coisas negativas dentro de casa, ela tem grande prevenção também. Não é prevenção, ela tem grande proteção, é isso. De ser também, amanhã, tá cometendo a mesma coisa que ela viu o pai fazer com a mãe. Isso é muito triste, né, Fábio? E outra coisa que me chamou a atenção é a subnotificação, né? Então, muitas mulheres ainda sofrem essa violência e, muito provavelmente por medo, acaba não procurando as autoridades, não relatando o que aconteceu, e a situação só piora, né? Dificilmente uma mulher vai ser agredida pelo marido, pelo namorado, e as coisas vão parar por ali em questão de dias ou meses. Pelo contrário, vai até se intensificar. Então, você, mulher, que passa por isso, que sofre maus tratos da pessoa que está com você, relate isso, procure autoridade, procure ajuda, né? Não fique calada. Se você ficar calada, pode ser pior para você. Com certeza, né? E o governo, o Estado, a polícia tem fazendo muitos planos, muitos projetos, programas de ações para você que tem sofrido isso e tem medo. Vai procurar, procure ajuda, não deixe acontecer. Como hoje mesmo a gente acabou de ter uma entrevista, começa com uma ofensa, começa com um empurrão e pode chegar até a morte. Você que está sofrendo isso, denuncie, não fique quieta. Bem, vamos a mais informações para você. E hoje o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, sancionou o projeto de lei que obriga bares e restaurantes da cidade de São Paulo a oferecer água filtrada gratuitamente. Exatamente, Lilian. A lei foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira e terá 365 dias para entrar em vigor na capital paulista. A partir de setembro de 2021, os estabelecimentos da cidade deverão incluir a oferta de água no cardápio, de modo visível, informando os consumidores sobre sua oferta. De acordo com o texto sancionado, os bares e restaurantes que não respeitarem a determinação poderão receber multas de até R$8 mil em caso de reincidência. A PL 450 foi um dos 35 projetos aprovados em sessão extraordinárias realizadas em agosto deste ano na Câmara Paulistana. Bem, o Jornal da Rede Alesp agora conversa com o sociólogo Fábio Gomes. Há pouco mais de 2 meses para as eleições municipais, o Fábio fala sobre as pesquisas eleitorais. Bom dia, Fábio Gomes. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fábio. É um prazer participar com vocês aí, falar para a sua audiência. E é uma honra participar desse veículo de uma importante casa legislativa brasileira. Prazer é nosso, obrigado. Fábio, podemos começar falando sobre mudanças nas pesquisas eleitorais, né? Quais foram as principais mudanças que ocorreram nessas pesquisas nos últimos tempos aqui no Brasil? As pesquisas as mudanças metodológicas sobre as pesquisas que são aplicadas em processos eleitorais,
aconteceram com uma aderência aos novos métodos de tecnologia, né? Sobretudo, até nas pesquisas de opinião que são aplicadas com os métodos tradicionais, sofreram a interferência ou o auxílio das tecnologias. Ficou mais seguro pesquisar, ficou mais seguro ter informações mais confiáveis. Você tem hoje o auxílio da tecnologia para georreferenciar as entrevistas, por exemplo, para gravar entrevistas que são feitas, para auditar, então, os resultados da pesquisa, você teve um apoio muito forte. Então, no campo da pesquisa de campo, as tradicionais, essas receberam também um forte auxílio da tecnologia. Fora as outras pesquisas, que são as no campo tecnológico, nas redes sociais, comportamento do eleitor internauta. Essas também foram avanços que trouxeram muita informação qualificada para quem monitora com pesquisa. Oi, Fábio, bom dia. Quem fala é Lilian. Mais uma vez, eu sempre agradeço, né, todos os nossos entrevistados por estar aqui tirando dúvida do telespectador. Ô, Fábio, quaisquer empresas ela pode fazer, que desde que ela seja uma empresa de pesquisa, ela pode fazer uma pesquisa eleitoral ou exige algum requisito para essa empresa estar entrando nessa área? Bom, as pesquisas eleitorais, elas são de dois tipos. Você tem as pesquisas que são para publicação, e aí tem ali toda uma exigência para a publicação dessa pesquisa, do seu quadro metodológico, né? Com apoio de estatístico, com a assinatura de um estatístico. Então, você tem que ter uma estrutura para atender a lei nesse processo de divulgação de pesquisa eleitoral. Esse é um campo. Você também tem as pesquisas que são feitas para consumo próprio, né? Essas você não tem uma exigência específica de lei, embora é sempre bom estar alinhado aí com a turma das associações de empresa de pesquisa, você está vinculado ali, é uma boa referência, porque os métodos, as conversas metodológicas, elas são refinadas a cada tempo, então você está nesse ambiente com discussão científica sobre métodos de pesquisa é importante. Mas a gente sabe também que algumas candidaturas, alguns partidos, criam até estruturas próprias de pesquisa para sondar de forma não tão rigorosa, mas que traga informações mínimas para suas tomadas de decisão. Fábio, como costuma ser realmente essas pesquisas? Quando um político procura um instituto como o seu, querendo fazer um trabalho ali próximo de uma campanha eleitoral, como se dá esse começo de todo o trabalho antes da equipe ir a campo e depois que a equipe vai a campo também colher as informações? Tem uma reunião inicial, parte de uma reunião inicial, de uma proposta de trabalho, que uma vez aceita, essa proposta ela avança para um briefing, porque é importante conhecer as demandas de quem está contratando ali. Então, eu sei que no Brasil a gente tem uma relação com pesquisa muito na superfície, e ela é considerada por muitos uma commodity. Então, as informações que geralmente se conhece e que se pede de uma pesquisa, elas são muito aquém daquilo que a pesquisa pode trazer. Então, você tem aí um tipo de cliente que conhece um pouco sobre pesquisa e, às vezes, é atendido por institutos que também não oferecem ou empresas que não oferecem um campo amplo para a exploração das demandas do cliente. Então, um briefing é importante para que o consumidor dessa pesquisa possa apresentar todas as suas demandas. Aí, a partir das demandas, se cria métodos, instrumentos de campo, projeções dos relatórios que serão entregues. Então, tem todo um processo que parte de conhecimento da demanda e das ofertas que as empresas de pesquisas apresentam. Ô, Fábio, agora há pouco você falou um pouco das redes sociais, o quanto isso, de certa forma, tem mudado um pouco o cenário aí das pesquisas. E eu quero entender o seguinte,
Só um minutinho que a gente precisa dar um recadinho, Fábio. Um minuto Só um minutinho, Fábio, por favor. Você acompanha agora, a partir de agora, aqui a transmissão da CPI, violência sexual contra estudantes de ensino superior. E você vai continuar assistindo o nosso Jornal da Rede Alesp pelo canal do YouTube. Fábio, você me ouve? Estou ouvindo bem. Fábio, eu falava o seguinte, que com esse aparecimento, esse avanço das tecnologias, de mais redes sociais, essa interação da sociedade com as redes sociais, que acaba mudando todo o comportamento de uma sociedade. Isso, nas últimas pesquisas, você percebe muita diferença do perfil do eleitor, da forma dele se comunicar com órgãos públicos, da forma dele se comunicar entre eles, disseminar informações. Tudo isso vocês conseguem enxergar isso por meio das pesquisas? Uma mudança significativa no comportamento, na forma de se expressar. Mas a natureza desse comportamento ela é antiga, né? Você tem uma voz que ecoa de forma muito mais evidente do eleitor nas redes sociais, mas isso não significa que ele passou a expressar suas opiniões agora. Ele tem um veículo, vamos dizer assim. Ele tem uma forma. E ele também tem uma medição de sua audiência. Então, você tem situações de que o eleitor expressa a sua opinião e monitora ali quantos concordaram com ele nessa opinião. Então, isso ficou mais claro na participação das pessoas sobre o que diz respeito à política e a interação dela com outros num ambiente muito maior. Não que a interação nasceu com as redes sociais. O processo de interação, de conhecer a opinião do outro, de trocar ideias sobre política, ele é antigo, mas creio que ficava circunscrita num ambiente menor, nas interações pessoais, e extrapolou para as interações digitais, que não têm limites geográficos, né? Então, você tem ali uma potencialização de um comportamento que já estava presente nas pessoas, mas também incentivou outras participações e outras formas de participar, porque ficou mais evidente essa participação e a opinião do outro sobre aquilo que cada um pensa. Ô, Fábio, você acredita que vamos dizer, um eleitor duvidoso, ao ter acesso a uma pesquisa, muitas vezes ele consegue definir o voto dele ali naquele momento? Eu acredito que as pesquisas publicadas, elas de fato influenciam as pessoas. Porque isso é uma demanda, é uma necessidade do ser humano de saber o que o outro pensa. A psicologia chama isso de alteridade. Eu defino a minha identidade também pela identidade do outro. Isso para o consumo, para as formas de pensar, para as discussões dos temas cotidianos. E nos processos eleitorais isso não é diferente. Agora, as pesquisas não são, agora, com as redes sociais, a única fonte para se conhecer a opinião do outro. Porque quando você entra ali nas suas redes e você observa a discussão política daqueles que estão ali na sua rede social, na plataforma que você utiliza, você tem uma visão também, além da pesquisa, sobre os temas que se discute, sobre a disputa eleitoral, sobre os candidatos. Creio que a pesquisa é mais um elemento. Até pouco tempo, quem sabe, antes das redes, era o único, né? E com as redes sociais você tem aí um outro elemento em que as pessoas buscam, na opinião do outro, a formação da sua própria opinião. Fábio, agora há pouco você comentou sobre a superficialidade que se é tratado, que se é visto as pesquisas no Brasil ainda, infelizmente, né? E você acredita que
Isso acontece devido a quê exatamente? Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito às vezes são as pessoas desconfiarem das pesquisas, né? Então, se a pesquisa favorece o candidato dela, ela fala, que legal, meu candidato está em primeira, meu candidato está liderando. Se não favorece, essa pesquisa está errada, essa pesquisa está mentindo. Por que existe tanta desconfiança em cima da pesquisa ainda no Brasil? O primeiro fator é que os consumidores de pesquisa consomem resultados e não pesquisa. Então, os resultados que agradam são mais, quem sabe, são melhor recebidos, né? A gente sempre brinca nas apresentações de pesquisa que fazemos o tempo todo, e tem uma sociologia dos recebedores de pesquisa, em que se a pesquisa está melhor do que ele imaginava, o Instituto está puxando o saco do contratante, se está pior, o Instituto é incompetente, errou, e se o Instituto acerta, de fato, aquilo que as pessoas esperavam, que o contratante esperava da pesquisa, então não precisava fazer pesquisa. Então, a chance da pesquisa ser um agrado para a vida de quem recebe é muito pequena, assim, para esses que consomem somente resultado e não consomem a pesquisa com aquilo que ela pode oferecer, informações estratégicas, para dialogar com seus públicos. Eu acho que isso que é a natureza principal da pesquisa. Ela é um instrumento de diálogo, né? Agora, veja só uma coisa, nós fizemos uma pesquisa para um banco, tempos atrás, aqui nas periferias de São Paulo, nos diversos bairros, para saber o espírito empreendedor. Essa pesquisa foi publicada em alguns veículos aí da cidade de São Paulo. Qual é a cabeça do empreendedor, por exemplo, fazendo um paralelo com as pesquisas políticas? É aquele sujeito que pensa em ser empreendedor, o jovem que pensa em ser empreendedor, na cabeça dele não tem um pensamento formado estrategicamente. Para ele é arregaçar a manga e ir à luta. Então, a pesquisa na política é um pouco isso também. Muitos políticos acham que é só arregaçar a manga e ir para a luta, e pedir voto, etc. Só que ele esquece que, muitas das vezes, o eleitor se manifesta sobre ele nos processos de pesquisa. E a pesquisa traduz ali a reação dos eleitores a essa ação política de arregaçar a manga e ir para a rua. Porque esse diálogo tem que acontecer. E estar de olho na reação das pessoas é fundamental. Ô, Fábio, esse ano, né, vai ser um ano atípico referente às eleições, principalmente como modo, né, o modo operandi dos candidatos para fazerem as propagandas políticas. Você acha que isso vai influenciar também o meio de fazer a pesquisa, o meio de ter o resultado de uma pesquisa em loco, como virtualmente? Olha, eu creio que nós fomos empurrados para fora do ninho com a pandemia para vários fatores da vida cotidiana, da relação com o trabalho, e a pesquisa foi impactada também. Então, até pouco tempo, ter um escritório numa grande avenida era o principal fator de uma empresa, por exemplo, de consultoria, de uma empresa que atende outras empresas. E o trabalho em casa era colocado um pouco de lado, porque as empresas tinham medo disso. Medo do novo, medo de testar, embora isso possa trazer muitos benefícios, né? E aí as empresas começaram a se acostumar com essa realidade e a relação com o trabalho está mudando. A relação das pessoas e dos clientes, das empresas e dos políticos com pesquisa era um pouco assim. Então, por exemplo, lá fora, os Estados Unidos são os maiores contratantes de pesquisa, executores de pesquisa do planeta. E eles fazem muito mais pesquisa de forma digital do que presencial, muito mais do que a gente aqui. Então, nossa relação com a pesquisa ela é muito conservadora. Mas, com a pandemia, o meio político começou a entender que entre ficar sem informação alguma e partir para a aplicação de novos métodos, eles foram para a aplicação de novos métodos. Então, entrou no radar desses contratantes pesquisa por telefone, as pesquisas quantitativas por telefone, as pesquisas qualitativas em ambiente virtual. Isso não era imaginado na última campanha. Eles não queriam nem ouvir falar numa história dessa. Mas a necessidade
fez com que eles experimentassem. E uma vez experimentando, muitos passaram a gostar, né, a entender que de fato funciona, como as empresas que experimentaram o trabalho em casa e passaram a gostar depois dessa experiência. Ô Fábio, numa campanha eleitoral, o que diferencia ali para o candidato uma pesquisa quantitativa de uma pesquisa qualitativa? O tipo de resposta que cada um dá, que cada método dá. Então, você tem a pesquisa quantitativa, ela vai te dar números. A pesquisa qualitativa vai te dar conceitos. A pesquisa quantitativa ela vai te falar quantos votam em determinada direção, quantos votam por faixa etária, por renda, por escolaridade, região da cidade. Quantos preferem uma determinada demanda, quantos aprovam o governo, quanto é a palavra que define a pesquisa quantitativa. A pesquisa qualitativa é definida pela pergunta do tipo como as pessoas pensam, como define o trajeto da decisão eleitoral, como eles avaliam o governo, como eles definem os atributos mais importantes para a construção de uma reputação política. Então, você tem, elas são complementares, são pesquisas que se complementam, até porque a pesquisa qualitativa também é conhecida como pesquisa exploratória, e ela explora na raiz das questões, nos motivos do pensamento, na origem do voto e da relação das pessoas com eleitores, e dali ela gera indicadores que podem ser monitorados pela quantitativa. E aí elas se complementam. Uma contribui para a outra nessa jornada que é monitorar o comportamento eleitoral. Ô Fábio, a pesquisa ela acaba dando informações para o candidato, de que forma o eleitor o vê, mas ela também pode dar informações sobre os seus oponentes, os seus adversários, né? Até aquela coisa, acho que da correlação, né, entre as candidaturas, se de repente ali não tem mais de um candidato brigando pelo mesmo eleitorado, de que forma essas informações sobre os seus adversários podem vir por meio de pesquisas? Você tem na pesquisa uma coisa muito interessante, que você tem as questões que são sondadas diretamente, com perguntas diretas, e alguns temas da pesquisa, você às vezes tem dificuldade para o eleitor entender perguntas mais complicadas, e às vezes fica até difícil de você formular com uma pergunta, uma questão, então você tem que resolver isso com algumas questões aplicadas e com análise estatística de dados. Então tem muito indicador em pesquisa quantitativa que auxilia a sua leitura. Então, por exemplo, essa questão das correlações entre candidaturas, ela advém de análise sofisticada na estatística. É mais do que a pergunta direta, mas é uma análise multivariada, de muitas variáveis da pesquisa, né, sendo lançadas ali num software de análise estatística para poder se tirar aí essas análises mais sofisticadas. Então, você tem ali grupos de eleitores que estão voltados para algumas candidaturas, então você tem um perfil desses grupos, você tem os candidatos que se alinham no mesmo perfil eleitoral, portanto brigam no mesmo território, ou pode ser geográfico, ou no mesmo perfil do eleitor. Então você tem ali, através da análise estatística de dados, muita informação para dizer, olha, candidato A pode se juntar ao candidato B, candidato C não se junte ao candidato D, porque os seus eleitores são antagônicos. Esse tipo de informação estratégica são fundamentais. Agora, além disso, a pesquisa, ela de fato e eu sempre repito isso, Fábio, ela é um veículo de diálogo, porque essa comunicação política, quando ela é estruturada de forma dialógica e não monológica, a pesquisa tem um papel importante para quem a contrata, porque o debate, a relação política do candidato com os eleitores de forma monológica, ela já caiu por terra. Não é um monólogo, é uma reação que vem a cada ação política que precisa ser medida.
Bem, Fábio, muito obrigada aí por ter participado, tirado nossas dúvidas e até um próximo encontro aqui. Muito obrigada, Fábio. Obrigado, bom dia, Fábio. Bom dia, muito obrigado. Pesquisas, né? Esse ano ainda a gente vamos ter muito o que falar ainda sobre pesquisas, né, o Fábio? Tem o mesmo nome. E hoje em dia, né, a pesquisa ela ganha cada vez mais importância no cenário político-eleitoral, né? Dificilmente um político, né, ele se candidata a um cargo público sem recorrer às pesquisas. Ela dá ótimos indicadores, o Fábio Gomes explicou bem, né, não só em relação à sua candidatura, como também a candidatura do seu adversário, né? Não, inclusive a pesquisa não é só no âmbito político, a gente vive de pesquisa, o empresário vive com pesquisa para ver se aceita o produto dele. Acho que hoje a pesquisa é um dos métodos mais importantes para se ter noção do cenário que a gente vive, inclusive a pandemia. Todo dia vem um cenário, quantas mortes teve por coronavírus, como que é feito isso? Por pesquisas, pegando informações de cada lugar para chegar num denominador comum, né, Fábio? Verdade, Lilian. Vamos a mais informações e notícias para você, telespectador. A cidade de Salto de Pirapora recebeu um investimento através de emenda parlamentar de R$200 mil para a área de saúde com o apoio do deputado agente federal Danilo Balas, do PSL. Essas verbas já foram liberadas e destinadas para a aquisição de uma ambulância e também na compra de equipamentos hospitalares. O parlamentar esteve na cidade para a formalização da entrega da ambulância e para acompanhar essas demandas. Uma outra demanda no valor de R$100 mil está aprovada e será destinada para a compra de equipamentos e viatura pela Polícia Militar de Salto de Pirapora. A Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários se reuniu no auditório Paulo Kobayashi e ouviu o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, general João Camilo Pires de Campos. Ele apresentou o andamento da sua gestão e também sobre o desenvolvimento de ações e metas para essa pasta. Isso mesmo, Lilian. O secretário destacou que o Estado tem o maior efetivo do país, que conta com 83.437 policiais militares, 24.704 civis e 3.815 científicos. Ele ressaltou a importância desta prestação de contas para os deputados. O fundamental aqui é a secretaria estar na nossa Assembleia Legislativa fazendo uma prestação de contas, que é algo fantástico e que não é só porque é regulamentar, é algo que é um compromisso, porque a Assembleia Legislativa ela representa a população de São Paulo. Então nós mostrarmos o que estamos fazendo, quais são os programas, quais são as metas, quais são os números, quais são os resultados, e eles nos colocam, por intermédio das suas perguntas, as suas inquietudes, as suas dúvidas, e nós precisamos delas, porque juntos vamos construindo as soluções. Então é muito importante que a secretaria esteja aqui, por intermédio do secretário, dos seus secretários executivos, para mostrar o que está sendo feito e colher as sugestões que eles fazem para nós. Outro destaque da reunião foi a ampliação do número de delegacias de defesa da mulher, que hoje somam 10 em todo o estado, com atendimento 24 horas, e a criação de 8 novos batalhões de ações especiais, os chamados BAEPs. O presidente da comissão, deputado delegado Olim, do Progressistas, falou sobre os esclarecimentos feitos pelo secretário e as melhorias que podem ser feitas na área da segurança pública. Foi muito importante, o que eu fiquei muito feliz é que ele trouxe todos os números, desde o número de policiais que faltam, que estão na ativa, viaturas compradas, armamento, o quanto hoje nós estamos na posição do Brasil, um dos mais baixos índices de criminalidade está hoje em São Paulo. Quer dizer, mostrando um trabalho que o general tem feito na pasta da segurança pública, juntamente com os seus secretários executivos, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, que eu acho que atendendo assim, os anseios da polícia, da população, que é a segurança pública. Mais notícias de parlamentares, Fábio, dos seus trabalhos aqui na Assembleia. O deputado Edmir Chedi, do Democratas, esteve na cidade de Bragança Paulista para acompanhar a execução de obras e serviços por um monitoramento organizado pela administração pública, assim também como os recursos destinados pelo governo do estado. O parlamentar disse que todo o investimento do governo feito para o município é devidamente fiscalizado e que a prefeitura também presta contas desses gastos.
O monitoramento foi intensificado com base no plano de trabalho definido pela Prefeitura. Com isso, o deputado conclui que a cidade está bem empenhada para garantir todos os benefícios para a comunidade local. Vamos a mais uma entrevista, né, Fábio? Agora, com quem nós vamos falar agora é com Davi Lago, que ele é pesquisador do Labo Fundação São Paulo. Ele conversa com a gente sobre o projeto Educação para a Democracia. Bom dia, Davi Lago. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Davi, tenta explicar para a gente de uma forma didática aí a coisa do conceito, né? Qual que é o conceito da democracia? Bom, a democracia, ela é pluralidade de ideias, é um ambiente de liberdade de expressão. A ideia mais básica de democracia é cidadãos decidindo coletivamente, através da maioria, aquilo que vai vincular toda a comunidade política, aquilo que todos deverão obedecer. Hoje, né, no período contemporâneo, nós temos diferentes acepções, linhas com mais detalhes sobre o que seria democracia. Tem 4 principais. Talvez a democracia constitucional, ela vai enfatizar a ligação da democracia com o direito. Já a democracia substantiva enfatiza a democracia como uma maneira de adquirir direitos. Os direitos das minorias, a emancipação das mulheres, a proteção das crianças. Então, a segunda linha, a linha da democracia substantiva, enfatiza o aspecto de conquista de direitos. Tem umas outras 2 ainda, a democracia procedimental, que são aquelas concepções da democracia enquanto simplesmente um conjunto de regras eleitorais. É mais focado no processo eleitoral, no processo de deliberação democrática. E, por fim, uma 4ª acepção, que é chamada de democracia processual, ou como democracia como um grande diálogo entre a sociedade. Agora, Fábio, queridos, aquilo que unifica as 4 principais linhas contemporâneas na teoria política sobre a democracia, aquilo que unifica todas essas concepções é justamente a ideia de que a democracia inclui as pessoas na discussão pública. A democracia não é o regime político dos cidadãos silenciosos. Os cidadãos silenciosos, eles interessam aos regimes autocráticos, totalitários, os regimes ditatoriais. Agora, as democracias, em todas as suas acepções, tanto no passado quanto no presente, a ideia principal é essa: ampliar as possibilidades de participação, ampliar as possibilidades de voz a todos os cidadãos e cidadãs. Eu diria, Fábio, que o símbolo da democracia é a praça, jamais o calabouço. Bom dia, tudo bem, Davi? Quem fala é Lilian. Davi, como você acabou agora de conversar, sem dúvida, né, falando do campo político e da democracia, né, fato esse que a nossa Constituição de 1988 foi a primeira Constituição democrática do Brasil, onde estabeleceu o voto para nós, populações, para poder eleger os nossos eleitores para administrar o país. Agora, entrando na área da educação, né, qual que é a relação que nós temos entre democracia e educação? Sim, é um projeto do governo do estado de São Paulo de gestão democrática na Secretaria de Educação, onde o governo tenta agora ampliar a participação não só dos alunos, dos pais, dos professores, mas de toda a sociedade civil naquilo que diz respeito à educação. A relação entre democracia e educação, ela é muito direta, porque, como nós acabamos de falar, a democracia ela é muito mais ligada a uma forma. Mas se nós também não temos cidadãos educados em uma cultura democrática, cidadãos com um mínimo de vontade de conviver, um mínimo horizonte comum, a democracia na prática fica impossibilitada. Eu acabei de ouvir aqui, né, teve uma outra entrevista muito legal agora, Lilian, vocês perguntando aí para um pesquisador, e ele disse um pouco sobre isso, sobre nós não vivemos em monólogos simultâneos, mas num diálogo de fato. Agora, algumas pessoas, né, quando elas não passam por processos, né, educativos para
esse diálogo, pensam que o tempo inteiro é uma batalha, e aí nós tornamos a sociedade sem democracia, sem educação, cada vez mais despolitizada, no sentido de ficar mais fanática, as pessoas não têm mais paciência umas com as outras, nunca têm paciência para nada, e isso vai inviabilizando a sociedade, isso vai inviabilizando os nossos horizontes comuns. Existe uma filósofa, né, norte-americana, Martha Nussbaum, que hoje é no mundo uma das principais vozes, né? Ela sempre reafirma que se a democracia não tiver instituições educativas fortes que tragam artes, humanidade, não apenas a tecnologia, não apenas uma educação pragmática, mas uma educação que valorize também os aspectos, valores humanísticos. A Martha Nussbaum mostra que as sociedades elas caminham para ficar sempre mais autoritárias. Então, muito bom, Lilian, nós enfatizarmos essa relação direta de educação para a cidadania, ou seja, para uma democracia mais refinada. Davi, eu achei bastante interessante essa análise que você fez da ligação da democracia com a educação. E eu quero aproveitar esse gancho para perguntar de uma forma ainda mais ampla. O Brasil é um país em dimensão continental. Então, o cidadão de São Paulo, ele tem um comportamento diferente do cidadão do Rio, diferente do cidadão de Cuiabá, diferente do cidadão de outras grandes cidades brasileiras. Você falou da conceituação da democracia, mas com a tua experiência trabalhando com esse tema, como que o brasileiro comum, aquele brasileiro, o cidadão comum espalhado país afora, ele enxerga a democracia? É uma forma muito diferente de se enxergar da conceituação, está próximo. O que você pode falar a respeito disso? Fábio, muito boa a tua pergunta. Especialmente a partir do século passado, século XX, onde o mundo ficou assustadíssimo com a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, os totalitarismos, pessoas morrendo de forma sistemática em campos de trabalho forçado, em campos de tortura. Então, especialmente a partir do século passado, a democracia também chegou numa ideia muito simples, de ser aquela forma de política contrário às arbitrariedades. Então, talvez essa seja a maneira mais simples de a gente explicar o que seja democracia. Democracia, pensando o oposto. O que seria o oposto da democracia? Quando as pessoas não têm possibilidade de se defender, de darem suas opiniões. Ninguém quer um mundo assim. Ninguém quer. Essa é a sociedade que nós queremos construir, que exclui cada vez mais as pessoas, que as pessoas são sujeitas a decisões que elas não podem fiscalizar. Ninguém quer um mundo assim. Então, eu penso, Fábio, que esse trabalho de conscientização de todos os cidadãos e cidadãs brasileiras é muito importante. Como a Lilian acabou de destacar, a nossa redemocratização desde a Constituição de 88 ainda é, em termos históricos, né, relativamente recente. Existe um estudo do historiador José Murilo de Carvalho, que é um estudo referência chamado, né, A Cidadania no Brasil, o Longo Caminho, onde ele mostra, com detalhes, que o Brasil tem uma baixa adesão à cidadania, um desinteresse muito grande, acostumado aos outros que resolvam meus problemas. Ele mostra, por exemplo, nesse livro, que o Brasil, desde a sua redemocratização, ficou acostumado apenas com 3 entidades da sociedade civil que participavam mais ativamente do debate público: a OAB, a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, e a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros da Igreja Católica. É interessante que, a partir especialmente das jornadas de junho, né, de 2013, esse cenário começou a mudar. O Brasil, eu sou mais jovem, venho de uma nova geração, nasci no final dos anos 80, então eu penso que é um momento também novo, de virarmos uma página de uma cidadania lenta, morosa, devagar, desconectada. As novas gerações conectadas agora na internet, elas têm a possibilidade de expandir agora esse espaço público com mais participação de novos setores da sociedade civil. Nós estamos acompanhando no Brasil agora o movimento feminista fortalecido, comunidade LGBT, comunidades evangélicas, direitos ambientais, e isso é saudável para todos nós. Quanto mais pessoas participando, fiscalizando o poder,
o resultado, a história mostra, é melhor para todo mundo, Fábio. Com certeza, né, Davi? Como você mesmo falou, eu também comentei no início, nossa Constituição Federal, ela também é apelidada, né, da Constituição Cidadã, que foi a primeira Constituição da República Federativa do Brasil, na qual deu oportunidade para o cidadão, né, eleger e fazer o uso da sua democracia. Agora, voltando de novo para a democracia educacional, que a gente sabe muito que se fala em gestão democrática da escola pública. O que você teria para falar para o telespectador e para a gente também, que é leigo nesse assunto, o que significa a gestão democrática na escola pública? Nós estamos em uma democracia representativa, ou seja, aqueles eleitos representantes no executivo, no legislativo, representam o poder do povo. Especialmente o poder executivo, ele tem aquilo que é chamado de cargos de livre comissionamento, ou seja, ele tem uma margem para indicar pessoas de sua confiança. Agora, esse projeto novo do governo de São Paulo, ele expande o que nós chamamos de democracia direta. As pessoas agora, essa questão da gestão democrática, né, são 3 pilares aí. O fortalecimento dos grêmios estudantis, o fortalecimento dos conselhos escolares e, em terceiro lugar, o fortalecimento dos grupos e reuniões que unam pais e mestres. Então, esse projeto do governo é um exemplo de expandir a democracia, de partilhar ainda mais os processos de escolha, os processos de participação, de deliberação. Então, é importante também lembrar essa distinção clássica aí na teoria política, que é a democracia representativa, eu voto, mas existem também mecanismos de democracia direta, de participação direta. Então, quando o próprio governo eleito, o poder público, abre essas possibilidades, é sempre interessante, é sempre digno de atenção e de nota, Lília. Davi, de novo ouvindo aí as suas informações, eu vou pegar mais um gancho do que você falou. Em determinado momento, você falou que talvez, pelo menos foi isso que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, a população enxerga um pouco o antagonismo da democracia. Então, ela consegue fazer um paralelo, democracia, autoritarismo. Então, dessa forma, ela conceitua a democracia na cabeça dela. E me vem o seguinte questionamento: muitas vezes, quando a população ela acaba usufruindo da democracia para protestar, ela vai para as ruas e nem sempre esses protestos são protestos pacíficos. Muitas vezes existe quebradeira, existe violência. Aí, às vezes, a gente escuta um pensador e algumas pessoas falam assim, mas é porque no Brasil a democracia ainda não está madura. Só que aí você vê protestos nos Estados Unidos, na França, em outros países do mundo que são considerados países de uma democracia madura e também acontecem protestos violentos. Por que às vezes, nessa ânsia de se aproveitar do direito democrático, a gente acaba descambando para a violência nesses protestos? Muito bom, Fábio. Eu poderia dizer 2 coisas, né? Primeiro, os limites de todas as teorias políticas. A democracia é uma abstração, Fábio. Ela é apenas um conjunto de ideias. Não foi uma pessoa sozinha que inventou a democracia constitucional. Ela é uma construção contínua de milênios, cerca de 2.500 anos, né? 510 a.C. foi quando um homem chamado Clístenes, ele desenhou o que nós chamamos hoje de democracia clássica, democracia ateniense, né? Da Atenas clássica. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Existe um limite para aquilo que as instituições, até mesmo as leis, podem fazer. Aí você já entra numa questão muito mais profunda, que é da natureza humana, da condição humana. Você percebe, nós precisamos de trancas nas portas das nossas casas. Não era mais simples as pessoas entenderem que cada pessoa tem a sua propriedade, Não, mas é necessário, infelizmente, na vida real, colocar trancas nas portas, chaves nos carros, chaves nos armários. Então, o primeiro ponto é esse: nenhum sistema político ele vai ter uma resposta completa a essas questões existenciais, essas questões que, quando o ser humano está insatisfeito, ele manifesta, né? Especialmente em situações extremas, situações de fome, situações de muita injustiça, de muita desigualdade, de muita
acúmulo, né, de crises sobrepostas, isso vem à tona. As pessoas elas não estão nem aí mais. É aquela velha pensamento, eu não tenho nada a perder mesmo, olha como é que já está a minha situação aqui, humilhado, a minha situação. Então esse é um primeiro ponto que a gente tem que entender. E em segundo lugar, uma segunda observação diante da sua reação, Fábio, é a gente entender também que, olha que interessante, a democracia é o único regime político onde o conflito de ideias e de propostas é legítimo. É óbvio que é errado descambar isso para a violência, é óbvio. Aliás, a política é o caminho oposto ao caminho da violência. Por isso que existe política. Por isso que também é uma ilusão começar a criticar a política, porque a política é a alternativa à barbárie e à violência. São duas escolhas terríveis. É a barbárie, a violência, é a imposição, ou é a política, ou é a tentativa da gente tentar isso de uma maneira racional, tentar conversar através de leis, através, né? Então, em segundo lugar, eu diria isso, Fábio. A democracia permite as manifestações, né, na forma da lei, ela permite que as pessoas se manifestem, ela permite que as pessoas se organizem, se mobilizem em movimentos políticos, em partidos políticos, em escolas políticas, em ideologias políticas. Essa também é uma das forças da democracia. É óbvio que ela fica, então, um pouco vulnerável, porque se eu deixo todo mundo falar, a história mostrou isso no século passado, né? Inúmeros regimes, né, fascistas, regimes autoritários, eles foram se aproveitando dessa abertura que a democracia deu e foram, através do voto, impondo sistemas de poder cada vez mais autoritários e dissolvendo a própria democracia. Mas essa é a chamada tensão inerente da democracia, ou alguns dizem paradoxo da democracia. A democracia, em termos teóricos, não tem uma resposta para isso. Ela tem uma resposta em termos práticos. Se tivermos cidadãos educados, cidadãos conscientes. Então, por isso que é legal a nossa conversa aqui, o tema maior, né? A unidade entre educação, que gera cidadania, com o arcabouço teórico da democracia, Fábio. Então, já que você toca mais uma vez nesse ponto da educação, eu penso o seguinte, é possível fazer um trabalho mais consistente na educação de base, na educação ali das crianças brasileiras, em sala de aula mesmo, para que os professores consigam passar para crianças conceitos democráticos no dia a dia das crianças, na relação delas com as famílias delas, com os pais, para que essas crianças cresçam enxergando democracia de uma forma mais abrangente e sabendo exercer a democracia, além de simplesmente conceituá-la? Exatamente, Fábio. Eu creio que sim, é não só possível, como é necessário e é urgente no Brasil, né? Mas não é um trabalho que deve ser jogado no colo dos pedagogos, ou resolvam isso, ou do poder público. É um esforço conjunto da sociedade brasileira. Na história da civilização, todas as sociedades prósperas, elas tiveram uma grande ênfase na cultura, no desenvolvimento educacional. Então, o Brasil tem essa mazela, essa chaga histórica, que é o baixo índice, né, da nossa educação, comparado, às vezes, com nações no nosso próprio contexto sul-americano. Então, Fábio, eu acho que o caminho é uma nova postura de todos os agentes da sociedade civil, os pais, os jovens, a imprensa, todos precisam colaborar, né? Os acadêmicos, os pesquisadores, os políticos. A democracia não é, né, um discurso, ela é uma prática, ela é uma atitude concreta no dia a dia. Existe um estudo também muito conhecido da doutora Flávia Schilling, aqui de São Paulo, onde ela chama Violência na Escola, onde ela mostra algo curioso no Brasil. Olha só, às vezes em algumas comunidades, em alguns bairros brasileiros, o posto de saúde está bem cuidado, está bem tratado. E do lado do posto, às vezes, uma escola pública completamente depredada, destruída, arrebentada. E a doutora Flávia Schilling faz uma reflexão muito interessante. Ela diz assim, olha só, a comunidade brasileira, ela entende, às vezes, o posto de saúde como um aliado. Por quê? Porque ele dá o remédio, ele marca a consulta.
Mas ainda há uma visão, às vezes, que a escola é inimiga das pessoas. Tanto é que elas descarregam essa raiva. Então, penso, Fábio, que os professores brasileiros, as professoras, que são heróis nesse período aí da pandemia, estão se virando, os professores, para lecionar remotamente, fazendo o que podem e o que não podem, num momento como esse, eles precisam ser mais valorizados. Claro, não é uma resposta simplista, mas um conjunto de ações que integrem os diversos setores da sociedade, isso é urgente se nós queremos virar essa página ainda triste da história brasileira, Fábio. Davi Lago, pesquisador do Labor Fundação São Paulo, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado, Fábio. Obrigado, Lilian. Bom dia. Bom dia, Davi. Obrigada pela entrevista. Bem, Fábio, eu acho que democracia é uma coisa que ela é tão ampla, se você fosse discutir, em qualquer lugar, inclusive já no começo da nossa Constituição, que dá de 88, já fala desse termo, né? Sim, e eu achei muito interessante que o Davi, ele linkou, né, democracia com educação, porque realmente as coisas estão próximas, né? Você só exerce a democracia se você entende que o seu direito acaba onde começa o direito do outro. E isso, a base é a educação. É a educação não só partindo lá das crianças na escola, como também a educação junto aos familiares. O Davi, ele acabou explicando bem isso. Ele disse assim, não adianta jogar só no colo dos pedagogos, né? Então, não adianta os professores ensinarem para as crianças o que é educação e as crianças chegarem em casa e não ver o exemplo dos pais em relação a isso, né? Não, com certeza. E tudo que se resume, hoje a gente falou de democracia, se resume em quê? Em educação, né? Sim. O governo, ele deveria ter um pouquinho mais de consciência que quanto mais ele investir na educação, mais as pessoas vão entender os seus limites, né? Porque hoje as pessoas não entendem. Não é porque você fala que nós somos um país democrático, como você mesmo falou. Você vai à rua, faz uma passeata ou depreda. Isso já não é democracia. Democracia é o teu direito de poder participar da elaboração do nosso governo. É o direito de você opinar com respeito, como você mesmo falou. O meu direito começa quando termina o seu, né? Exatamente, Lili. E tem umas coisas que acontecem nesses protestos que eu acho uma barbaridade. Você estragar os bens, sejam privados ou públicos ali no protesto, já está errado. Então já vamos começar por aí. Mas alguns protestos, eles acabando com ônibus, por exemplo. Quer dizer, o ônibus que o trabalhador vai pegar no outro dia para ir para o seu trabalho, para a sua ocupação. Então, coloca fogo nesse ônibus, que já é um transporte público que nem sempre tem a devida qualidade, e no outro dia você vai como para o trabalho? Vai a pé? Então, realmente não faz sentido. Eu acho que só com mais educação que a gente vai conseguir, a médio e longo prazo, mudar isso no país. Com certeza. Vamos a mais informações, né, Fábio? Para você, telespectador. A primeira parcela extra do auxílio emergencial agora é no valor de R$ 300 ou de R$ 600 para mães que sejam chefes de família e começará a ser paga a partir do próximo dia 17 aos beneficiários do Bolsa Família, seguindo o calendário do programa federal divulgado pela Caixa no início do ano. Isso mesmo, Lilian. De acordo com as novas regras, o governo vai verificar todos os meses se o trabalhador que estiver recebendo o auxílio já voltou ao mercado formal ou se obteve acesso a outro benefício social. Quem estiver nesses casos terá o pagamento suspenso. Para aqueles que não são beneficiários do Bolsa Família, o governo não informou as datas de pagamento. Vamos a mais informações e notícias. O mundo registra uma triste e preocupante marca: 900 mil mortes pela Covid-19. Os Estados Unidos lideram esse ranking assustador com o maior número de mortes, 190 mil. Mas nós não escapamos dessa terrível estatística. O Brasil também, em números absolutos, tem o segundo maior número de mortes pelo novo coronavírus. São mais de 127 mil vítimas. A Índia, que passa por um forte alta no número de casos, vem em terceiro, com quase 74 mil mortes. O levantamento foi feito e publicado pela Universidade Americana Johns Hopkins. Em todo o mundo, são mais de 27 milhões de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus.
Já a Itália registrou nas últimas 24 horas mais 1.434 casos e 14 óbitos em consequência do novo coronavírus. E com isso, o país tem quase 282 mil casos confirmados e 35.577 mortos pela doença. A Secretaria de Saúde da Itália divulgou que já realizou cerca de 96 mil testes e que no momento são 1.700 pessoas internadas. A região mais afetada com a segunda onda de contaminações é a Lombardia, seguida por Campanha e Lácio. O governo italiano permanece colhendo amostras dos passageiros que chegam no país por via aérea e portuária das pessoas provenientes de Espanha, Grécia, Malta e Croácia. A restrição de entrada de outros países permanece vigente até o dia 7 de outubro. Atualmente, o uso de máscara de proteção é obrigatório em espaços fechados. Além disso, as boates e os eventos com grande público permanecem fechados e proibidos. O governo italiano também confirmou a volta às aulas de forma integral a partir da próxima segunda-feira. Ô Lilian, eu até quero aproveitar essa nota aqui que a gente acabou de ler para falar novamente sobre a democracia. Quer dizer, a gente viveu um feriado prolongado aqui no Brasil, no último fim de semana. Nós vimos praias lotadas, nós vimos estradas lotadas. Então, o cidadão, por viver num país democrático, ele às vezes esquece o todo, né? Ele esquece a população brasileira para pensar só nos interesses dele. Então, teve muita gente que foi na praia. Será que essa pessoa não poderia esperar um pouco mais diante da situação de tanto número de mortos? E se a gente particulariza aqui no Brasil, porque teve o feriado aí no último fim de semana, mas isso não é uma realidade só no Brasil. Se você vê os noticiários aí internacional, também você vê as pessoas na Europa indo para a praia, curtindo o verão, né, europeu que está terminando agora. E o que acontece com isso? Consequentemente, aumenta novamente o número de infectados e o número de mortos por Covid-19 em todo o mundo. Então, mais uma vez, é a pessoa se aproveitando da democracia sem pensar num todo. Então, isso é se aproveitar da democracia de uma forma errada, é você enxergar a democracia de uma forma errada. Com certeza, né, Fábio? Você falando disso, porque o coronavírus, ele está aí, ainda não acabou, né? Não é porque a gente está num plano de flexibilização e a gente está andando que as pessoas devem esquecer que ainda a gente está no perigo. Não existe a vacina ainda, não existe cura. E alguém pode levar para dentro de casa a morte de um parente, de um ente querido. Isso eu também concordo com você. É o exercício mal da democracia. É o exercício mal da liberdade de ir e vir. Que deveriam ter consciência por tudo que nós já passamos ainda e não sabemos o que está por vir, né? Porque com esse tipo de irresponsabilidade, a gente não sabe qual que vai ser o reflexo daqui 15 dias, né? Nunca é demais falar, enquanto nós não tivermos a vacina, nós não tivermos a cura para a doença, nós estamos vivendo diariamente com a possibilidade de contrair a doença, de ter problemas de saúde, de até falecer. Então, assim, parece que a gente está chovendo no molhado, mas pelos noticiários aí a gente vê que, infelizmente, a população está deixando a precaução de lado e com certeza, o número de infectados acaba aumentando, infelizmente. Com certeza, Fábio, com certeza. E principalmente, né, quando você pensa, muitas pessoas você escuta falando assim, eu não tenho um grupo de risco em casa. Você não tem, mas se você mora num prédio, num condomínio, o teu vizinho pode ser um grupo de risco. Você está pensando nele? Começa a flexibilizar também seu pensamento para pensar no próximo. Porque a gente está vivendo num momento, e estamos passando, graças a Deus, mas é um momento um pouco de pensar no outro ser humano, de pensar no seu próximo, um momento de caridade também, né? Porque quando você pensa em alguém, você faz uma caridade, você se torna uma pessoa melhor. Eu gosto muito de utilizar a palavra, não só utilizar a palavra, mas exercer, né, exercer a coisa que é empatia. Empatia. Né? Se você não se coloca no lugar do outro, você não serve para viver em sociedade. Não, com certeza. E eu fico muito triste, porque no começo da pandemia, muito se falava em mudança e transformação das pessoas.
E hoje a gente vê que estamos entrando já quase tendo uma vida, começando a ter uma vida mais normal. As pessoas esqueceram já do que aconteceu, né? E esqueceram de evoluir como pessoa espiritualmente, né? Achando que isso não vai ocorrer mais. Porém, elas não esquecem que nós estamos ainda numa situação de pandemia. Bem, Fábio, vamos a mais informações aqui. O estado de São Paulo registrou 31.821 óbitos e 866.476 casos confirmados do novo coronavírus. Entre o total de casos diagnosticados de Covid-19, 717.423 pessoas estão recuperadas, sendo que 96.163 foram internadas e tiveram alta hospitalar. Na coletiva de imprensa, o governador João Dória mostrou otimismo com os números, mas pediu muita cautela. Nós choramos e lamentamos todas as mortes, ainda que seja uma única morte, mas temos que registrar que estamos reduzindo o número de óbitos em São Paulo e estamos numa faixa descendente em todo o estado de São Paulo. As internações também estão caindo pela 8ª semana seguida e o número de ocupação de UTIs, de leitos de UTI no estado, é o menor desde a implantação do Plano São Paulo, 53,1%. São bons indicadores que reconfirmam que a pandemia em São Paulo está recuando. Isto não significa afrouxamento da quarentena e, em hipótese nenhuma, afrouxamento de medidas de resguardo, medidas sanitárias e preventivas que o governo do estado de São Paulo vem deliberando e vem orientando também a prefeitas e prefeitos do estado de São Paulo e principalmente a população. A população deve compreender que só teremos uma vida nova, plenamente produtiva, com a vacina aplicada. Enquanto não tivermos a vacina imunizando todos os brasileiros, nós estaremos em faixa de risco. E o risco só se controla com máscara, com distanciamento social, com higiene das mãos, com procedimentos e cuidados adotados para evitar a contaminação e, a partir da contaminação, o risco de óbito. O número de pacientes internados é de 10.584, sendo 6.059 em enfermaria e 4.525 em unidades de terapia intensiva, conforme dados do começo da manhã de ontem. Atualmente, os 645 municípios têm pelo menos uma pessoa infectada, sendo 547 com um ou mais óbitos. O secretário de Saúde, Jean Gorinstein, elogiou a população. São Paulo continua em quarentena, estamos indo para a 5ª semana consecutiva em queda de número de óbitos e 8ª semana consecutiva no número de internações hospitalares, fazendo com que São Paulo, o estado de São Paulo, tenha 95% dos seus municípios no faseamento amarelo do Plano São Paulo, com uma ocupação de leitos que nós jamais tivemos nesses últimos tempos de pandemia, com 53,1% da ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva. Portanto, o melhor índice que obtivemos no estado durante a pandemia. Isso reforça o controle da pandemia e isso marca claramente os laços tanto das autoridades quanto a população que colaboraram sobremaneira para que nós tivéssemos esses resultados. Na coletiva, o governador João Dória voltou a falar sobre as vacinas que estão na 3ª fase. A que está em desenvolvimento pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, e a chinesa Coronavac. Os testes demonstram que a vacina Coronavac é segura e com taxa de eficiência de 98% na imunização de idosos. Estudos da 2ª fase de testagem da Coronavac demonstram que pessoas com mais de 60 anos, que representam o maior grupo de risco, ou um dos maiores grupos de risco da Covid-19, receberam mais de uma dose da vacina, a resposta imune chegou a 98%. O Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, oferecerá mais detalhes sobre essa testagem.
Estamos, como todos sabem, na terceira fase de testes com mais de 9 mil voluntários, todos médicos e paramédicos, em 12 centros de pesquisa em 6 estados brasileiros. Repito, todos eles são médicos e paramédicos nestes 9 mil voluntários aqui no Brasil. A Coronavac está passando por todos os processos de segurança, com acompanhamento científico de um grupo de trabalho, além dos cientistas do Instituto Butantan. Até agora, os resultados têm sido extremamente positivos. Lamento profundamente a interrupção dos testes da vacina de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. E, pessoalmente, torço para que tudo corra bem e o problema seja superado. Já disse e repito aqui, a nossa corrida não é a corrida para saber qual vacina chega primeiro, é a corrida pela vida. Todas as vacinas, mais de uma, que forem positivas, boas, testadas e aprovadas, devem ser colocadas à disposição da população brasileira para a sua imunização. Não importa se ela é inglesa, francesa, portuguesa, italiana, espanhola ou russa. O que importa é que ela seja válida, que ela tenha sido testada e aprovada pela Anvisa. Quem também falou sobre a corrida do governo paulista para a produção das vacinas foi o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, que também é integrante do Comitê de Combate à Covid-19. Temos condições de fornecer até maio do ano que vem, se houver manifestação nesse sentido do Ministério, até 100 milhões de doses. Então nós estamos preparados, estamos trabalhando, cuidamos da nossa velocidade. Ela está muito acelerada nesse momento e eu, sinceramente, gostaria de que também as outras vacinas também se desenvolvessem muito rapidamente. O Brasil, 200 milhões de habitantes, precisará de muitas vacinas. Uma só não será suficiente para a imunização de toda a população. E frisando mais uma vez, isso não é uma corrida, né? Isso não é uma corrida entre vacinas, é uma corrida para proteger a população e daí a necessidade da introdução o mais precoce possível. O governador João Dória também anunciou a retomada das obras do Rodoanel, publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira. 10 de setembro, o edital de licitação para a retomada das obras do trecho norte do Rodoanel Mário Covas. É o último trecho pendente desta gigantesca obra de engenharia. A previsão é que em janeiro a licitação esteja concluída e em fevereiro as obras recomecem. Dividida em 6 lotes, a obra deverá ser concluída em até 2 anos após o seu início em fevereiro do próximo ano. Portanto, a sua conclusão está prevista para 2023. O Rodoanel é uma das 175 obras que encontramos paralisadas em São Paulo quando assumiu o governo em janeiro do ano passado. Quero registrar que estamos retomando este investimento, já assegurado de 1 bilhão e 600 milhões de reais e que vai gerar 2 mil empregos diretos e 10 mil empregos indiretos. O trecho norte tem 44 quilômetros de extensão e passa pelos municípios de São Paulo, Arujá e Guarulhos e tem uma interligação com o Aeroporto Internacional de Guarulhos. A conclusão do Rodoanel é essencial para a logística e a infraestrutura do Brasil. Agora vamos conferir os números do coronavírus em todo o Brasil. 128.694 mortes confirmadas até às 8 horas desta quinta-feira, aponta um levantamento feito pelo Consórcio de Veículos de Imprensa a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. Isso mesmo, Lilian. O balanço indicou que 1.136 mortes aconteceram nas últimas 24 horas. 4.202.191 casos foram confirmados. Bem, vamos agora a mais notícias aqui do nosso Parlamento Paulista. Realizado no plenário Juscelino Kubitschek, a 53ª sessão ordinária do Pequeno Expediente. O deputado Ricardo Melão, do Novo, falou sobre o projeto de lei 529 de 2020, de autoria do governador João Dória. Queria adentrar aqui na parte tributária. Existe
um capítulo específico para falar, alguns capítulos, na verdade, para falar de alguns impostos, mudança de base de cálculo, fala de PVA e TCMD, mas eu queria focar, até pelo pouco tempo que tem aqui, na questão de ICMS, que é o capítulo 8 desse projeto de lei, o artigo 24. O que ele fala aqui, claramente? Inciso 1, artigo 24, fica o Poder Executivo autorizado a, inciso 1, renovar os benefícios fiscais que estejam em vigor na data de publicação dessa lei, desde os previstos na legislação orçamentária, etc. São aqueles benefícios fiscais que todos nós conhecemos, muitos deles ocultos, embalados aí pelo sigilo fiscal, que nós não conseguimos saber para onde vão, para que empresas e setores estão indo. Ou seja, nós estamos dando um cheque branco para eles renovarem, sem passar por essa casa de representantes da população, para se analisar a razão desses benefícios, por que eles foram concedidos e por que eles seriam renovados. Ou seja, o inciso 1 já permite isso, já dá uma autorização para que não se discuta essa renovação nessa casa. E nós temos diversos deputados aqui que questionam essa questão dos benefícios. Já, inclusive, fizemos requerimentos solicitando que se revele onde estão sendo gastos, e nós temos sempre respostas evasivas. O deputado doutor Jorge do Carmo, do PT, pautou a luta incansável em defesa da saúde pública e da construção de unidades básicas de saúde. Existem casas lá que não têm a menor condição de ser uma UBS, um posto de saúde, locadas de forma totalmente precária o atendimento, mas a Secretaria de Saúde insiste em entender que aquilo lá são UBS, Unidades Básicas de Saúde. Pediria que apresentasse as imagens, só para ver exatamente a dificuldade que as pessoas têm. Aí foi na Secretaria de Saúde do município de São Paulo, uma reunião com o secretário. Aí já foi uma visita numa das unidades lá na Vila Prudente, onde as pessoas querem muito construir lá perto da comunidade Jacareípe, região ali. A gente tem uma luta muito grande por uma construção de unidade básica de saúde. Isso aí foi hoje, o secretário Edson Aparecido esteve lá no Jardim Bandeirantes, no extremo da Zona Leste, divisa com o município de Ferraz de Vasconcelos. Essa UBS aí, só vendo para crer, exatamente a falta de as condições. Aí é da Vila Prudente, aquela que eu acabei de falar. Santa Luzia, também é uma unidade locada, extremamente precária, que precisa ser construída lá, tem um terreno reservado, recurso do BID, graças a Deus. Jardim Vitória é na cidade de Tiradentes, uma área irregular. Jardim Fontales também na Zona Norte, passou também Jardim Robru, e a reunião foi bastante proveitosa com o secretário. Também ficamos sabendo que há recursos do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para construir essa unidade no Jardim Vitória, cidade de Tiradentes. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, falou sobre a volta às aulas aqui no estado de São Paulo. Quero dizer que foi um verdadeiro fracasso, Até porque, de uma certa forma, a sociedade está tendo consciência da gravidade da situação e não atendeu aos interesses econômicos das escolas particulares, da Fiesp, da Associação Comercial, e dos 645 municípios, apenas 128 aderiram à resolução 61, famigerada e genocida resolução 61 de 2020, publicada no Diário Oficial na semana passada pelo governo Dória. O deputado Castelo Branco, do PSL, chamou o projeto de lei 529 de 2020 de pacote da maldade. O que nos traz aqui, mais uma vez, é o famigerado pacote da maldade, o projeto de lei 529. Fiquei feliz de ouvir a fala do meu nobre colega deputado Milão, da bancada do Novo, com a qual tenho um excelente relacionamento com o Daniel José, com o Vitor, com o Niosi Coquier, mas que tem assinado todas as pautas do governador. Fico feliz em ver que, pelo menos dessa vez, vão se posicionar de forma diferente. Porque este projeto de lei não pode passar por essa casa. Eu tenho vindo aqui, repetidas vezes, dizer que é uma afronta à população de São Paulo.
deputado Coronel Telhada, do Progressistas, falou sobre os concursos públicos no estado de São Paulo. Também quero dizer aqui da nossa solicitação no andamento, na retomada dos concursos públicos e também na posse para quem passou em concursos tanto da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica e da SAP também, Secretaria de Administração Penitenciária. A cada dia que passa, mais aumentam os problemas de criminalidade, não só em São Paulo, em todo o Brasil, e nós temos menos funcionários. E não estão sendo repostos os efetivos que nós estamos perdendo. O ano que vem será uma calamidade à segurança pública. Eu estou avisando. Hoje é dia 9 de setembro de 2020. Depois vai dizer que não foi avisado. Vamos conferir agora os destaques que marcaram esse primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp. O deputado Edmir Chedi, do Democratas, elogiou a parceria feita entre a Secretaria do Estado da Habitação e empresas da iniciativa privada para a construção de 1.676 moradias populares pelo programa Nossa Casa, em 6 municípios. O parlamentar solicitou ao governo a expansão para outros municípios do litoral e do interior. Bem, o Jornal da Rede Alesp, informando tudo sobre o nosso Legislativo Paulista, vai dar um pequeno intervalo. Voltamos em alguns instantes, não saia daí. Até já. Você acompanha Jornal